Estenda as tuas mãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Amém, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença até aqui. Te agradecemos porque o Senhor já falou conosco através da Tua palavra. Tu já falaste conosco através dos cânticos. Ó Senhor, Tu já falaste conosco de inúmeras formas. Amém, mas agora queremos ouvir a Tua palavra. Amém, Pai. É a palavra que nos exorta, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos dá também, Senhor, consolo em todas as horas. Amém, Por isso, Senhor, usa o Teu servo. Esconde ele atrás da Tua cruz. Amém, E Senhor. usa, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor. Amém, Pai. Usa, Senhor querido, para falar aos nossos corações. Amém. Torna as nossas mentes agora cativas. Amém, Senhor. E toda a ação maligna que existir, que seja repreendida agora. Amém. E que só tenha espaço para a voz do Senhor. Amém, É o Senhor. que nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Pode se assentar, por favor. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. Hoje nós estaremos participando da Santa Ceia. E eu gostaria de deixar uma palavra que está em Romanos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 1. Vou falar hoje sobre a justificação, e eu vou usar esse texto aqui de Paulo, quando escreve à igreja de Roma. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão da justificação. Algumas coisas acontecem quando nós somos salvos, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Na Igreja do Nazareno nós chamamos isso sobre a obra da graça, ou seja, é algo que Deus fez por nós através do seu favor, do seu amor por cada um de nós. Dentro dessa obra da graça acontecem 3 coisas comigo e com você, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A primeira delas é a justificação. E o que é justificação? É o ato de Deus tirar os nossos pecados, ou a condenação da morte, ou da condenação eterna sobre mim e sobre você. Segundo é a regeneração. A regeneração fala de uma mudança de vida que Deus traz, ou Ele faz em mim e faz em você. Para você entender, é nova vida em Cristo Jesus. Primeiro Ele justifica, depois Ele nos dá uma nova vida, e depois acontece algo chamado adoção, que é o quê? O amor de Deus por nós e nos adota, né? Agora nós somos filhos. Nós não somos mais bastardos, não somos mais servos, mas somos filhos dele. Dentro desses 3 aqui, dessa obra da graça, eu quero então separar
e falar então da justificação, né? Que é um ato de Deus que Ele derramou através de Cristo por mim e por você. Dentro desse processo da justificação, Paulo fala que nós somos justificados por meio da fé. A justificação não é por obras, a justificação não é pelos meus méritos, pelos seus méritos. A justificação vem por nós crermos que Deus enviou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Ou seja, mediante a fé. Hebreus capítulo de número 11 fala exatamente o que é a fé. O que é a fé? Vocês lembram? A fé é a convicção de fatos que nós não vemos. É a comprovação. É aquilo que nós cremos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos da parte de Deus em nossas vidas. Como eu sou justificado então? Acreditando naquilo que Cristo fez por mim e por você. É muito simples. É somente crer. O processo da limpeza, da pureza, de nos tornar justo, não pertence a mim, não pertence a você. O que me cabe, o que cabe a você, é acreditar, é ter fé. É acreditar pela palavra de Deus que eu sou justificado por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. O que causa isso? Então nós somos justificados por meio da fé. Nós temos o quê? Depois da justificação, nós temos paz com Deus. O que isso indica? Que agora, irmãos, eu não sou qualquer pessoa diante de Deus. Agora eu sou seu filho. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram no paraíso, houve um rompimento, houve uma separação do homem com relação a Deus. A Bíblia diz que Adão, no virar do dia, ele ia conversar com Deus, face a face ele conversava com o Senhor. A partir do momento que Adão e Eva recusaram a obedecer à voz de Deus e comeram do fruto da árvore que não era para comer, houve uma separação, houve uma quebra de comunhão. E com essa quebra de comunhão, o que Deus então permitiu que acontecesse na vida do homem? O que nós vemos até o dia de hoje: morte, destruição, dor, choro, pranto, tristeza e a falta de paz. Quando nós então somos justificados mediante a fé, nós voltamos a ter o que agora? Paz novamente com Deus. Eu posso adentrar agora na presença do Senhor. Eu posso deitar em paz e logo pegar no sono, porque eu sei quem está comigo. Eu posso ter paz diante das lutas que eu tenho enfrentado na vida, como a Sônia que falou, como a dona Rita, do seu Eurípides, como a Rita, nossa irmã, está passando, e tantos outros passam. Ter paz com Deus, mesmo que a minha vida esteja turbulenta, cheia de tribulações, o importante é nós termos paz com o nosso Senhor. No versículo 1 ainda ele fala que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos deu a justificação? É interessante que Paulo fala que o meio de nós sermos justificados aconteceu através de Cristo Jesus. E agora eu gostaria que você fosse para Romanos, capítulo 5 mesmo. Olha que interessante que diz a palavra do Senhor. Lembra que nós estamos falando que é um meio da justificação. E o meio foi Jesus Cristo. No versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus fez então? A palavra do Senhor diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Sabe o que aconteceu? Deus tomou uma decisão. Ele viu que o homem estava separado da comunhão com Ele. E a condenação do homem qual era? A morte. Não só a morte física, mas a morte também eterna, a morte espiritual. Deus, na sua bondade, no seu infinito amor, nesse amor tal que João fala, Ele preparou o quê? O Cordeiro de Deus para tirar o pecado no mundo. Na antiga aliança,
O cordeiro ou um animal precisava ser morto para que o sangue desse animal fizesse a expiação do pecado. A palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que Deus faz? Na nova aliança ele pega o seu próprio filho. João, ele dizia, eu não sou o Messias. Jesus, ele apontava para ele e dizia, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então Deus, na sua provisão, no seu amor, ele prepara a pessoa de Cristo para se entregar naquela cruz. Agora acontece algo interessante aqui que eu li nesses versículos, aqui nesses 3 versículos, do 6 ao 8 de Romanos 5. Ele fala que dificilmente alguém morreria por alguém que seja justo. Dificilmente. A Sônia falou algo aqui, e provavelmente o amor que chega mais perto do amor de Deus, Sônia, é o amor da mãe e do pai. Talvez você daria a vida pelo seu filho, talvez. Alguns sim, alguns não. O fato é que Paulo está dizendo que talvez até alguém poderia morrer por alguém bom, se anime a morrer por alguém bom, mas Cristo, ele fez ao contrário. Ele não morreu por alguém que é bom. A palavra fala que ele morreu por mim e por você naquela cruz, ele entregou a sua vida quando nós éramos pecadores. Eu vou ler novamente o versículo 8 que ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, é difícil de entrar, pelo menos na minha mente, eu não sei na sua, esse amor que Deus tem por nós. Para a gente trazer para a nossa realidade, é a mesma coisa de você pegar o pior ladrão, o pior assassino, a pior pessoa da cidade de Ribeirão Preto que você conhece, a pior. E você olhar para essa pessoa e falar, olha, eu vou morrer para que você seja perdoado, justificado os seus pecados. Tem lógica isso? Sinceramente, tem lógica? O que Deus está tentando falar comigo, com você, é que na lógica humana ninguém faz isso. Mas na lógica divina, Deus fez isso por mim e por você. Porque na nossa cultura, a gente trata bem quem nos quer bem. Na ótica divina não funciona dessa maneira. O perdão e o amor que Deus tem é pelo mais vil pecador. Jesus, quando ele está sendo crucificado, a palavra do Senhor fala que tinha 2 ladrões juntamente com ele. Um, arrogante na sua soberba, não se arrepende dos seus pecados. E o outro, reconhecendo que ele estava diante de Jesus, o Filho de Deus, ele reconhece isso, entrega a sua vida a ele. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso, fazendo uma referência à vida eterna. Agora, como alguém vai dar salvação a um bandido que está sendo crucificado juntamente com ele? No entendimento humano a gente não consegue compreender, por isso que eu estou falando que é difícil de nós aceitarmos esse amor de Deus para conosco e aceitarmos que nós somos agora justificados, não pelas nossas obras, mas mediante a fé. É difícil. Paulo fala que nós não poderíamos ser justificados por obras, para que não houvesse o quê? Orgulho, a glória, dizendo, não, eu vou entrar no céu, porque eu fui bom a vida inteira, eu frequentei a igreja, eu dei o dízimo, eu ajudei as pessoas. Deus está falando, não é nada disso, é pelo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário que você vai ser justificado, e isso dará a garantia de você entrar no céu. Não é para ter glória humana, a glória somente é divina. A compreensão que nós devemos ter é exatamente essa, que nós somos agraciados por Deus através de Cristo Jesus. Nós ganhamos um presente. Havia, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, havia uma condenação para mim e para você. A condenação não era de vida, a condenação era de morte. A condenação não era para uma vida abundante na eternidade com o Senhor, não, era uma condenação de morte. É como se houvesse essa sentença de morte, e Deus através de Cristo pagasse essa sentença, mas sabe com qual valor?
com o sangue do seu próprio Filho derramado por mim e por você naquela cruz. Ele disse: a dívida é quanto? A dívida vai ser a vida do seu filho. E a palavra fala que Jesus, como uma ovelha muda que vai para o matador, ele morreu por mim e por você. O mais impressionante de tudo, irmãos, que quando Cristo está sendo crucificado, ele aponta para a multidão e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, irmãos, ele estava morrendo não somente por mim e por você quando nós éramos pecadores. Jesus estava morrendo por aqueles que estavam crucificando a ele. Que amor é esse? Não dá para nós compreendermos com a mente humana. Mas o que eu quero que você hoje, mesmo que você não compreenda, que você aceite esse amor de Deus sobre a sua vida. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Eu gosto dessa palavra do apóstolo Paulo, que ele está falando dentro da justificação. E ele diz assim, no versículo 1 de Romanos capítulo de número 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que eu sou justificado. A dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. A sentença de morte agora já não está mais sobre a minha vida. Não há maldição hereditária, não há pragas, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há nada que está sobre a minha vida, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta é: você está em Jesus Cristo? A pergunta é essa. Eu não quero a condenação, mas eu preciso estar em Jesus. E quando fala de estar em Jesus, é viver com Jesus, é andar com Jesus, é fazer aquilo que Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra como homem. Irmãos, semana passada o pastor Zé Roberto falou, não sei se foi no começo ou no meio do culto, sobre a questão da existência do inferno. Há uma mentira que alguns homens que se dizem de Deus, que propagam que no final das contas, Deus vai perdoar todo mundo vai entrar no céu. Quero dizer que isso é a maior mentira do diabo, porque no final não vai dar tudo certo se você não estiver em Cristo Jesus. Isso quem está dizendo não é o Fernando. A autoridade é bíblica. Em Apocalipse capítulo 21, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Apocalipse 21. A condenação, irmãos, ela não existe para aquele que está em Cristo. Só que nós temos a contrapartida, mas aqueles que não estão em Cristo. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que a gente fala, né? A gente dá um jeitinho e no final dá tudo certo, né? Hoje nós estávamos lá no portão da FUVEST e fazia muito tempo que eu não via um vestibular, né? Uma prova assim. E sempre tem uns retardatários, né? Aqueles que chegam atrasados. E aí correndo, vai, falta 2, falta 1, e a turma gritando, corre. E tinha gente que vinha, né? Tinha um cara tranquilo que viu, né, Adriana? Rapaz tranquilo, corre, ele na boa, assim, né? Porque na cabeça dele fala, no final, vai dar certo, o porteiro vai deixar eu entrar. Alguns desesperados, correndo para não perder uma prova, talvez veio de longe, vai perder viagem, passagem, dinheiro, enfim. Mas ele acha que no final vai dar tudo certo, né? E todo ano aparece no jornal, ou nos jornais, daqueles que chegaram atrasados e o portão já estava fechado. Aí eles falam, puxa vida, né? 5 minutos só eu cheguei atrasado. Quando eu era guardinha, né? Tinha nessa época guardinha. Se alguém foi guardinha? Aí tem uns guardinhas aqui. Não era policial não. Faz tempo, né, Gerson? Eu não sou tão velho igual alguns aqui, mas eu fui guardinha, né? Não é o guarda policial, não. É o guardinha, que é aquele que ia lá no banco, fazia depósito, fazia os pagamentos, pegava fila, o office boy. O office boy é chique, né? É o office boy. Enfim, a gente chegava lá e sempre chavecava o guarda, né? Do banco. Não, deixa eu entrar. Nossa, eu sou office boy, eu corria, peguei uma fila. Gente, a geração assim, mais nova não sabe o que é pegar fila de banco.
Existia um banco que chamava Banespa, vocês lembram dele? Aquilo é feio. Eu chegava na fila, gente, ela fazia assim, eu olhava e falava, nossa, é no mínimo 2h30 aqui. E uma vez eu furei a fila, né? Moleque, 15, 16 anos, quando eu cheguei na boca do caixa, a mulher falou assim, você furou fila, você vai ter que voltar lá no final. Porque no fim não dá tudo certo. A gente acha que vai dar. Eu estou brincando aqui, mas lá no céu, quando a trombeta soar, quando a sua morte chegar, não vai dar para dar jeitinho. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Não tem meio. Ah, mas de vez em quando eu ia na igreja, de vez em quando eu fazia o bem. De vez em quando eu até acreditava que o Senhor estava comigo em alguns momentos. Mas não há uma condenação para aquele que está. Estar, gente, é estar. É acordar, passar o dia e dormir, é estar. Eu estou com a Ana, há 17 anos, eu estou com ela. Eu tenho compromisso com ela. Estar com Cristo é assim, é ter compromisso com Ele. Apocalipse 21 diz assim, 2 caminhos só, hein? Primeiro, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Se você voltar um pouquinho, ele vai falar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, que é aquele que vai herdar a vida eterna. Ele está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aqueles que de vez em quando estão com Cristo, mas aquele que está. Ele fala, olha, você vai herdar a vida, e você será meu filho. Essa é a promessa de Deus para aqueles que servem a Deus. Só que tem um segundo caminho. Tem esse primeiro, que é o da salvação da vida eterna para aquele que está em Cristo, só que também tem um segundo caminho. E aqui eu quero que você preste atenção, que eu não vou me alongar na pregação, mas diz assim, quanto porém, no versículo 8, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia fala que ao homem está determinado morrer uma só vez. Se eu estou em Jesus, nenhuma condenação há para mim. Eu vou para o céu. Eu vou para a Nova Jerusalém. Agora, se eu não estou em Cristo, irmãos, aí vai ter uma segunda morte. E na segunda morte, que nós vemos aqui no versículo 8, fala que esse lago arde com fogo e enxofre. Em outros textos, a palavra fala que lá haverá choro e ranger de dentes. O inferno é real, irmão e irmã. O inferno é real. Eu gostaria que você pensasse que você não deve servir a Deus com medo do inferno. Não deve servir a Deus com medo do inferno. Eu vou agora então, a partir do momento que o pastor, a palavra falou que tem um inferno, agora vou ser um bom moço, uma boa moça, agora vou fazer tudo certinho. Não é isso. É estar em Cristo. É viver em Cristo. E não por medo, mas por amor. A maioria de nós, eu não posso falar que todos, mas a maioria de nós casamos por medo ou por amor? A maioria. A gente casa por quê? Por amor. Alguns com medo. Medo de enfrentar algumas coisas na vida, né? Andar com Jesus é como um casamento. Eu não vou, e é que eu posso usar essa expressão que a Bíblia me permite, me casar com Cristo, porque é estar nele. É um casamento. É um relacionamento. E Jesus vai buscar quem? A sua igreja, a sua noiva. Então eu vou andar e vou viver com Ele, eu vou estar com Ele, porque eu amo ao meu Jesus. E por que eu amo ao meu Jesus? Por aquilo que eu já acabei de falar aqui atrás, irmãos. Porque Ele me justificou, porque Ele me regenerou, porque Ele me adotou como filho,
porque Ele perdoou todos os meus pecados. A dívida que era contra mim, a dívida de morte, Ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Quem não quer estar em Cristo? Somente aquele que não entendeu ainda o tamanho amor, o tamanho sacrifício que Ele fez por mim e por você naquela cruz. A palavra do Senhor diz que nós herdaremos a vida eterna se nós estivermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos voltar lá no texto agora de Romanos capítulo 5. Já vou caminhar aqui para o final. Para finalizar a palavra de hoje, que nós vamos tomar da Santa Ceia, no versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que interessante. Ele fala agora que nós somos justificados através do quê? Do sangue. O que nós participaremos aqui da Santa Ceia representa o sangue de Jesus. Ele não se transforma em sangue, mas ele simboliza o sangue. É em memória dele que nós tomamos a ceia. Através desse sangue, nós fomos justificados, e através desse sangue nós seremos salvos do quê? Da ira, que foi o que eu li. Quanto aos covardes, incrédulos, idólatras, o que parte ou o que cabe a eles é o fogo. Para nós não, porque nós somos justificados. O sangue de Jesus me lavou, me purificou e me deu a condição de entrar no céu. No versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma segunda palavra que eu vejo aqui nesse texto também é a palavra reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, através de Cristo Jesus. Quando eu falei no começo que Adão e Eva quebraram a comunhão, Jesus agora, Ele restaurou essa comunhão. Há uma reconciliação. E quando há reconciliação, irmãos, há um relacionamento. Eu posso agora me adentrar na presença de Deus a qualquer hora do dia, porque Jesus me reconciliou com Deus através da sua morte, através do derramamento do seu sangue. Essa é a novidade, essa é a boa nova que nós temos que contar para as pessoas. A reconciliação. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós não somos qualquer pessoa agora, irmãos. Nós somos justificados, regenerados, e nós somos filhos de Deus. Agora nós não temos mais condenação sobre nós. Agora nós não temos mais uma dívida de morte. Nós não temos mais, Jesus pagou por mim e por você. E sabe por que eu estou pregando isso? Para que você assuma uma nova vida em Cristo Jesus. Para de viver como um coitado. Para de viver como uma vítima da sociedade, do mundo, das mazelas que nós enfrentamos. Para! As suas lutas não definem quem você é. Elas não te definem. Não é porque você está passando por momentos de dores, de sofrimento, de angústia. O que você está passando não define quem você é. Sabe o que define quem você é? Aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Dizendo: filho, filha, agora você não terá mais a morte eterna, agora você tem a vida eterna. Agora o seu nome não está mais na condenação, agora o seu nome está escrito no livro da vida. Para de viver como um coitado nesse mundo. Nós não somos coitados, irmãos. Nós somos um povo eleito, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que aguarda ansiosamente a volta do seu Filho. Nesse céu do Apocalipse 21 fala que não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. É esse lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu quero hoje que você tome a ceia celebrando a vitória de Deus sobre sua vida. Eu quero que você participe da ceia lembrando que o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome não está
no hall, né, da calçada da fama. Não, o nosso nome está num hall muito maior, que é o hall da Nova Jerusalém, onde nós teremos um novo nome, onde nós passaremos na eternidade gozando de vida abundante no Senhor. Você não é uma qualquer pessoa, um qualquer. Você é filho de Deus, você é filho do Deus vivo. Você é serva de Deus, filha do Deus vivo. Não aceite, irmãos, não aceite aquilo que o mundo impõe sobre sua vida. Aceite a palavra de Deus através da fé. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é justificado, regenerado, adotado. Você é filho de Deus. Tome a ceia essa noite com essa mentalidade de que o seu nome está escrito no livro da vida. Não por aquilo que você fez. O que você fez só foi aceitar. Dizer: Senhor, eu quero estar com Cristo. Eu quero viver com Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é aquele quem deu a sua vida por mim, por amor. O homem decepciona, mas Cristo não nos decepciona. O homem te abandona, mas Cristo não te abandona. Ele está contigo e Ele estará contigo até a consumação do século. E depois que as coisas se consumarem aqui na terra, irmãos, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E eu espero de coração encontrar você lá no céu. Espero de coração. Não se culpe, não fique culpando a si mesmo. Entrega a sua vida a Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai purificar o seu coração. E Ele vai dar uma nova vida em Cristo Jesus para você. Amém? Vamos ficar em pé. Louvor, por favor. Essa palavra eu quis trazer hoje, na noite de ceia, para nós lembrarmos do amor que Deus tem por cada um de nós. Irmão, irmã, eu não sei até quando nós iremos, né, no sentido de, como sociedade aqui na terra, a gente não sabe até quando nós iremos. Todos os sinais que antecederiam a volta de Jesus já estão acontecendo. Algumas coisas só precisam acontecer para Jesus voltar, coisas pequenas talvez, que é a pregação do Evangelho para toda criatura, mas todos os outros sinais já estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, tragédias, pandemias, epidemias, pai matando filho, filho matando pai, o amor entre as pessoas se esfriando cada vez mais. Hoje a gente na faculdade, uma pessoa, a gente percebe movimentos, né, nós seres humanos, e uma mulher mais de idade, né, o jovem é meio desapercebido, mas uma mulher de idade falou assim: puxa vida, né, que atitude legal a deles, de dar água gratuito, de dar uma palavra gratuita, sem pedir nada em troca. Existe amor, mas ainda tem pouco. Finais dos tempos. A palavra que eu preguei hoje, ela é urgente para você. Você que ainda não tomou a posição de andar com Deus. A palavra é para você essa noite. Pare de achar: eu não sou digno. Irmãos, nenhum de nós somos dignos. Essa é a verdade. Nenhum de nós somos. Se fosse por dignidade, nenhum de nós entraríamos no céu. Sabe por quê? Paulo em Romanos 3:23, ele fala que todos pecaram. Todos. Quer dizer que eu, a Ana Júlia, a Dona Cida, todos. A palavra de Deus fala que não há um homem santo sequer na face da terra. Por dignidade, nenhum de nós entraríamos no céu. O que eu preguei hoje é para você entender então, tá bom, então a dignidade, então não é por dignidade eu não vou entrar no céu. Por que eu entro então? Pela fé em Cristo Jesus, o seu Senhor, e de viver com Ele. Viva com Jesus. Frequente a igreja, mas viva com Jesus. Dizime, oferte, ajude as pessoas, mas viva com Jesus, porque Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele
se entregou por mim e por você naquela cruz. Então, se você não se sente digno, bem-vindo, aqui é o teu lugar. Você pode orar, se apresentar diante de Deus, dizer: Senhor, eu sei que não é por minha dignidade. Peça perdão dos seus pecados. Conserte a sua vida hoje. Hebreus fala: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. A palavra é para hoje. E a palavra é para você que está aqui, que está em casa me ouvindo. Essa semana, com o falecimento do pai da Nilce, esposo da Dirce, ontem eu fui fazer o velório, até falei para ela: posso usar o que eu falei, Nilce? Que eu estava muito em paz no velório. É difícil a gente fazer um velório em paz, porque é uma sensação de dor, de sofrimento, de luto. E eu fui tão em paz fazer o velório ontem, porque a Nilce falou: pastor, durante a semana eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para meu pai, e ele entregou a vida dele para Jesus. Uns vão no começo da vida se entregar a Cristo, outros na metade, outros mais na velhice. O fato é que... Oi? Não pode deixar fechar o portão. Quando está aberto, entre. E eu fiz o velório em paz por causa disso, por causa dessa palavra. E as pessoas que estavam ali, quando eu estava pregando, eu sentia que eles estavam entendendo o que eu estava falando. E talvez é a última chance, a última oportunidade que a pessoa tem. Então abra mão da sua vida, entregue a sua vida para Cristo. Você não vai perder nada. Quando Policarpo, se eu não me engano, um dos pastores da igreja, 7 igrejas do Apocalipse, diz a história que quando foram matar ele, se eu não me engano, queimado, o governador da época disse: se você negar, você vai ser livre da morte. E ele disse assim: como eu vou negar alguém que só fez o bem para mim a vida inteira? Jesus se entregou por mim e por você. É verdade. Que aquele fogo, depois de 15, 20, 30 minutos se apagava, mas o fogo da condenação eterna não se apaga. Ele vai ficar ardendo toda a eternidade. Jesus está aqui essa noite. Ele está batendo aí na portinha do seu coração, querendo entrar. Abre o seu coração a Ele essa noite. Aceite a justificação, a nova vida que Ele tem para você. Aceite ser chamado não como um servo apenas, não, como um filho. Essa palavra filho é muito forte, irmãos. Sabe por que é muito forte? Porque filho, ele tem herança, ele tem direito. Filho não é um qualquer, um bastardo qualquer. Ele é filho. Você é filho do Senhor. Vamos orar a Ele essa noite. Entrega o seu coração, a sua vida, tudo que você tem diante de Deus essa noite. És exaltado, Jesus. Jesus, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Nós entregamos, ó Pai, na confiança de que mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós voltamos a ter paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus, através do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. Não é por obra, não é por mérito, mas é pelo sacrifício de Jesus. É pelo sangue que Ele verteu por nós naquela cruz. Nós entregamos agora a nossa vida, não por medo do inferno, mas por amor ao Senhor, por entender que o Senhor nos amou de uma tal maneira, que
que deu seu Filho para morrer por nós, Filho unigênito. Nós andamos com Cristo porque nós entendemos que Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Ele se fez carne, viveu entre nós, padeceu. A palavra fala que era um homem que sabia o que era sofrer. Em Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus foi moído por mim e por você naquela cruz, para te salvar da morte eterna, para te dar a vida eterna, para que você tivesse o direito de ser chamado filho, para que você tivesse o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Mais uma vez falo, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, por tão grande amor por nós. Obrigado porque no jardim do Getsêmani o Senhor não desistiu de nós. O Senhor orou dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, me livre de tomar esse cálice. Mas graças ao Senhor, o Senhor disse: seja feita a tua vontade. Obrigado por essa resposta positiva, porque essa resposta te levou à cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus foi à cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não abriu a sua boca, como uma ovelha muda vai ao matadouro. Ele foi por mim e por você naquela cruz, maltratado, pisoteado, xingado, cuspido, perfurado o seu lado, com sede, com agonia de morte. O Senhor não desistiu. Mesmo quando Deus Pai o abandonou, o Senhor não nos abandonou. O Senhor esteve conosco. Quando nós éramos ainda pecadores, o Senhor disse: eu vou me entregar por eles. Obrigado, Jesus. Obrigado porque no último suspiro o Senhor disse: está consumado. Eu fiz o que era para ser feito, e nós te agradecemos por isso, Jesus, porque o Senhor fez o que era para ser feito por nós. É tão pouco que nós temos que fazer hoje, de se entregar a Ti, de estar contigo, de caminhar contigo, de viver contigo, Senhor. É tão pouco perto daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Por isso, perdoa os nossos pecados, tira todo o altivez, orgulho do nosso coração, todas as vaidades. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus nessa noite. Para a glória de Deus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Enquanto o louvor canta essa canção, quero chamar o pastor Zé Roberto com a Sônia, o Adriano e a Adriane, por favor. Vocês podem já distribuir os elementos da ceia, por favor, pastor Zé. Você vai ficar aí no seu lugar, que eles vão até você. Você vai pegar o pão, o cálice, segurar e esperar para que a gente possa tomar a ceia do Senhor juntos. Vamos louvar o Senhor. Pode dizer. Cristo levou sobre si as nossas dores. Sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga
as nossas dores. Obrigado, Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Melhor dizendo, da Santa Ceia. Todos estão com pão, com cálice. Alguém ficou sem? Não? Amém. A palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e deu graças dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Depois dessa palavra deu para entender, irmãos, o que Jesus fez por você. Ele deu o seu corpo, Ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Senhor, obrigado por esse pão que representa o corpo do Senhor que foi entregue naquele madeiro. Obrigado, Jesus, porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Obrigado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor naquela cruz. Nós aqui consagramos esses pães a Ti e agradecemos pela Tua morte por cada um de nós. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do derramamento do meu sangue. E todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E por que nós anunciamos a morte? Porque através da morte, irmãos, é que nós somos justificados, regenerados, adotados. Através da morte que nós tivemos a oportunidade de não ter mais a condenação eterna, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue que o Senhor verteu naquela cruz por nós. Obrigado porque esse sangue pagou a dívida que nós tínhamos contra Deus. Esse sangue nos perdoa, nos purifica, nos justifica, nos regenera, nos adota. Esse sangue nos dá a garantia da entrada no céu, na vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós consagramos esses cálices ao Senhor e tomamos esse cálice agradecido pela tua morte naquela cruz, em nome de Jesus, amém. Tome do cálice e seja grato também
ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa estar em Cristo. Eu quero acabar esse culto dizendo isso: esteja em Cristo. Vocês pertencem à igreja do Nazareno, mas antes vocês são de Cristo. Vocês são filhos dele, filha dele. Amém. Que você tenha uma semana de paz, de alegria, e que você possa andar com Jesus todos os dias da sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por esse culto, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores que cantamos ao teu nome. Te agradecemos por podermos participar da ceia do Senhor e anunciarmos a tua morte até que o Senhor venha. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana também próspera e abençoada pelo Senhor. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.